Oi, gente, meu nome é Adriana Mello, sou médica, sou obstetra, tenho um doutorado em saúde materna e infantil e vou falar aqui um pouquinho sobre Covid e gravidez. Então, apesar da gente já estar convivendo com o coronavírus há um bom tempo, a gente ainda tem algumas dúvidas, principalmente quando o tema é gravidez. Porque será que a gravidez realmente aumenta o risco de ter a forma grave? O risco de morte durante a gravidez é maior? Quais são as complicações? E complicações para o feto existe? Quais são? Então é bom a gente entender porque tem algumas coisas que podem passar e são importantes da gente avaliar, tá? Então, quando a gente fala, primeiro, em vírus respiratório, a gente lembra que a grávida ela tem sim uma chance maior de ter as viroses respiratórias por conta das mudanças fisiológicas que acontecem na gravidez, né? Então a gente sabe que primeiro a imunidade da mulher cai durante a gravidez. Então a gente sabe que 50% da carga genética daquele feto é de origem paterna, é uma origem estranha para aquela mãe. Então, para que a gravidez transcorra bem, ela tem que mudar a imunidade, favorecendo o desenvolvimento do feto. Além disso, o aumento do volume abdominal dificulta a expansão do diafragma, né, principalmente na fase mais final da gestação. Existe também edema da mucosa respiratória e um aumento do consumo do oxigênio. Então, são fatores que predispõem a grávida a fazer formas mais graves de viroses respiratórias. Tá? Isso a gente observou muito na HN1. Então, em 2009, a gente observou durante a epidemia de HN1 que as mulheres realmente tinham risco maior de admissão no hospital. Então, o risco era cerca de 4 vezes maior no ano de 2009 e 2010. A HN1 foi a principal causa de morte materna indireta, né? Então, era um vírus respiratório e isso nos deixou preocupada com o surgimento do Covid, até porque o MERS e a SARS-CoV-1 também tinham mostrado um pouco de que a mulher tinha um risco maior de desenvolver, a mulher grávida, de desenvolver a forma mais grave da doença. Então, a linha do tempo, eu não vou falar no DT sobre isso, mas a gente já conhece o Covid eu vou falar Covid desde o final de dezembro de 2019, e no Brasil chegou em março, mas foi começar a chamar a atenção mesmo depois de maio, né, quando começou a espalhar pelo Brasil todo, né, mas a gente já sabe como é que está a situação atual, o período de incubação varia de 2 a 14 dias, mas a média é em torno de 5 dias. 5 dias após o contato com a pessoa contaminada, a pessoa desenvolve sintomas. E os sintomas vão variar de febre, os mais comuns, febre, dispneia, tosse, e sintomas inespecíficos de virose, mas tem dois sintomas que quando a pessoa apresenta, são bem tipos do Covid, que é a anosmia e a ageusia. Então, é importante ficar alerta para esses dois sintomas. Mas lembrar que tem sintomas pouco típicos, como diarreia, dor abdominal, vômitos, que também podem estar relacionados ao Covid, tá? Então, lembrando um pouquinho aqui das fases da doença, né? Primeira fase, resposta inicial, resposta viral inicial, é a fase mais leve. A maioria das pessoas ficam nessa fase, então desenvolve, não precisam tomar medicação, não precisa fazer nada, desenvolve essa fase mais leve. Depois tem a fase pulmonar, que dependendo pode ser sem hipóxia ou com hipóxia, que é já um comprometimento do pulmão, levando às vezes até fibrose pulmonar. E a terceira fase, que é a resposta inflamatória, né, que é aquela que a gente já ouviu falar sobre a tempestade de citocinas. Então, o ideal é que a gente identifique a doença ainda nessa parte e que a gente identifique que está complicando ainda nessa parte, quando ainda não tem hipóxia, e para poder a gente entrar com
as medidas adequadas, né? E aqui, quando a gente vai avaliar que exame, ainda tem gente que tem dúvidas que exame é o melhor, então lembrar que no início da doença você vai ter que pesquisar o vírus. Então, ou você faz o RT-PCR, que vai identificar o RNA viral, ou você faz a pesquisa do antígeno viral. O ideal é que você faça o RNA, o RT-PCR, que é através da coleta do SWAB, né? Então, principalmente o nasofaríngeo, e a gente vai vendo que a carga viral vai aumentando e ela é máxima em torno do 5º dia. Então, essa é a melhor época para se fazer o exame, entre o 4º e 6º dia, tá? Depois ela já vai caindo e aí se você faz nessa fase ou nessa fase, você pode encontrar um resultado falso negativo. Então, por isso que mesmo com RT-PCR, que é o padrão ouro, se você faz em fases inadequadas, onde a carga viral não é tão alta, você vai poder ter resultados falsos negativos. O paciente está com a doença, mas não acusa. E aqui, a partir do 6º dia, começa a produção dos anticorpos, né? Primeiro o IgM e depois o IgG. Então, para fazer a sorologia, o ideal é em torno do 10º dia, após o início dos sintomas, que é quando você começa a ter uma maior produção de anticorpos, tá? Lembrando que o IgM surge primeiro, achando que ainda está na fase ativa da doença, e depois surge o IgG, que significa cicatriz sorológica. Então, tá com sintomas, faz o RT-PCR, tá? Não tá com sintoma, faz sorologia. Então, aqui nesse quadro, a gente vê vários tipos de interpretação, né? Então, se o PCR está negativo, IgM positivo, IgG positivo, tudo negativo, PCR, IgM e IgG, então, provavelmente não teve ainda a doença, esse indivíduo está bem, ele é susceptível à doença, esse que tem que ter o maior cuidado, porque ele não teve contato ainda. E aí vai ver, se o PCR está positivo, mas ainda não tem, as sorologias ainda não positivaram, não tem ainda anticorpos, ainda está na janela imunológica. Se o IgM positivo é porque está na fase inicial da doença, se já tem o IgG, já é uma fase mais tardia, tá? Mas lembrar que você não precisa fazer todos esses exames. Se você está com sintoma, você faz o PCR, lembrar que o PCR dentro dos exames que a gente faz é o padrão ouro. Mas se você não teve sintomas ou teve sintomas há alguns dias e quer saber se teve o Covid, você pode fazer a sorologia. Lembrando que mesmo você tendo a doença, mesmo você fazendo PCR dando positivo, nem sempre você vai fabricar anticorpos. Porque se você dá conta da doença, então se adoece, e sua imunidade inata, ela é capaz de debelar esse vírus, então ela não precisa recrutar anticorpos específicos para eles. Então, vocês não vai fabricar anticorpos. Então, pode acontecer, a pessoa tem os sintomas, pode até ter PCR positivo, e não ter sorologia positiva, porque não precisou lançar mão dos anticorpos para poder debelar a doença, tá? Então, outra coisa que muita gente às vezes faz exame para saber se realmente teve o vírus. Eu tive o vírus, eu já estou imune, eu estou infectando as pessoas. Principalmente essa pergunta, estou infectando? Que exame eu posso fazer? Posso contaminar outra pessoa? Gente, mesmo o PCR que é padrão ouro, ele não vai dizer se você ainda está infectando, ele não pode garantir, porque ele detecta o RNA fetal. Desculpa, o RNA viral. Mas se ele detecta o RNA viral, ele pode detectar traços, pedaços de RNA, ou seja, restos mortais do vírus. Então, nem sempre ele vai estar ainda transmitindo. O único exame que daria para ter certeza, 100% de certeza que você estaria transmitindo, qual é? Seria a cultura viral, que aí você vê que o vírus está vivo. Mas aí não se faz de rotina. A cultura viral só se faz para caso de pesquisa, né? Porque é muito
a técnica para fazer, a metodologia para fazer é muito complexa. Então, a gente não faz de rotina. Se já é difícil fazer PCR, imagina fazer cultura. Mas isso é importante só para vocês entenderem que não dá para, mesmo com PCR, para dizer se uma pessoa está ou não transmitindo. Então, provavelmente está transmitindo, mas não dá para ter certeza, porque quando você coleta, pode coletar vírus morto. E aí a gente, no começo da pandemia, em relação à gravidez, a gente ficou tranquilo, porque não existia indícios de transmissão vertical, ou seja, transmissão para o feto ou para o recém-nascido, e também não existia, não houve indícios de morte materna, não houve relato de morte materna. Então a gente estava relativamente tranquilo. Então os trabalhos na China mostram, inclusive, que fizeram amniocentese, mas não foi encontrado indícios de infecção no feto. Quando chegou no mundo ocidental, o panorama mudou um pouco, tá? Começou a observar, primeiro, um alto percentual de grávidas assintomáticas, tá? Os estudos realizados nos Estados Unidos, um estudo avaliou 161 mulheres na maternidade em trabalho de parto, 20% delas foram positivas para a Covid. E dos 20% positiva para a Covid, 66 era assintomática. Então, mulheres que iam ter bebê, se fez uma triagem com o RT-PCR e viu que dessas mulheres que deram positivo, quase 70% não tinham nenhum sintoma, eram assintomáticas. Outro trabalho avaliou também em Nova York 675 mulheres em 3 hospitais admitidas para parto. 10% foram positivas e dessas 10%, 78,6% não tinham nenhum sintoma, mostrando que grávidas podem ter a forma assintomática, tá? E em alto percentual. E isso é um alerta, principalmente para a população, para os profissionais de saúde. Então, eles têm que se proteger porque o risco de contaminação nas maternidades é muito alto. Existe ainda o risco das alterações vasculares e trombos, então fizeram a avaliação das placentas dessas mulheres. Existe um alto número de placentas com trombos e alterações vasculares. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, porque isso pode ser um risco para o feto. E aí, um grande estudo do CDC, que avaliou cerca de 90 mil mulheres, além de ver esse alto percentual de mulheres assintomáticas, elas viram que realmente as grávidas elas estavam mais propensas a ser admitidas na unidade de terapia intensiva. Então, o risco de ser, se você estava grávida, a chance de você ir para a unidade de terapia intensiva é 1,5 versus 0,9 de se você não está grávida. Então, mostrando que existe sim um aumento de risco de fazer a forma mais grave. E mostrou também um aumento de risco de mulheres grávidas, mesmo quando você corrige pela idade, pela presença de comorbidade e raça, existia também um risco maior de ventilação mecânica, ou seja, de ser entubada. Só que o CDC mostrou que a mortalidade não aumentou, foi igual entre grávidas e não grávidas. Então, que eles viram que aumentou o risco de parto prematuro, tá? Só que o parto prematuro aí era um parto prematuro que a gente chama de iatrogênico, porque era causado pela gravidade da doença materna e não pela gravidade fetal e não um trabalho de parto espontâneo, era um trabalho de parto que a mãe chegava, apresentava os sinais de Covid, apresentavam sinais de aumento da gravidade, então se fazia interrupção da gravidez. E por isso mesmo que mesmo nos Estados Unidos, onde o parto normal é estimulado, a gente viu que 72% tiveram parto cesárea. Por quê? Porque a indicação foi pela piora do quadro clínico materno, tá? Então, a maioria dos partos foram iatrogênicos por conta como a gente já falou, das condições maternas. Os recém-nascidos, a maioria nasceram super bem. Os que nasceram com alguma dificuldade respiratória, alguma morbidade, porque foram oriundos de partos prematuros e iatrogênicos por conta das condições maternas, mas nenhum por conta da doença em si. A frequência de aborto espontâneo não parece aumentar, mas os dados sobre infecções no primeiro trimestre são limitados, tá? Então, o que a gente observou, o que foi observado nesses trabalhos é que a febre foi o principal sinal, 58%, tosse, 52%, e falta de ar foi um dos sinais, mas que mostrava já
a gravidade. Mas, na realidade, não houve muita diferença dos sintomas se estivesse ou não estivesse grávida. Então, em relação à tosse e dispneia, foi similar. Mas uma coisa que a gente tem que ver na grávida, já que ela tem uma chance maior de ir para a UTI e de ser entubada, é tentar identificar essas mulheres ainda numa fase precoce. E quais são esses sinais de alerta, né? Então, a frequência respiratória acima de 24 é um sinal de alerta. Taquicardia materna, então frequência cardíaca acima de 100. Necessidade de oxigênio, então quando a mulher está saturando abaixo de 95, é um sinal de alerta, tá? E que você precisa do oxigênio para manter essa saturação. A PO2 menor do que 90, menor do que 300, febre persistente por 72 horas, ausculta pulmonar alterada, raio-x ou tomografia, na realidade a tomografia que é melhor, com padrão compatível com Covid, com acometimento em mais que 50% do pulmão. E se tiver SIRAG, né? Então são sinais que essa mulher, de alerta, essa mulher tem que ser bem monitorada. Então, o Ministério da Saúde lançou um boletim, uma recomendação, um guideline agora recente, em que ele mostra isso, né? Frequência respiratória, ficar alerta, a saturação menor ou igual que 95 é um alerta para a grávida, né? Sinal vermelho. Temperatura ou muito baixa ou acima de 38. Frequência cardíaca também ou muito baixa acima de 100. Então, assim, tem que ficar alerta a esses sinais, sabe? Frequência respiratória, frequência cardíaca, a saturação, que é algo simples de ver desde que a mulher tenha um glicosímetro, né? A pressão arterial sistólica e diastólica, pressão muito baixa ou elevada, e alerta também quando a paciente tiver algum sinal de desorientação, confusão mental, desorientação, irritabilidade, que pode ser cefaleia, que pode ser um comprometimento neurológico. A gente sabe que o COVID pode ter comprometimento neurológico, tá? Então a gente tem que vigiar essas mulheres, tá? Os exames que a gente já sabe, hemograma, função renal, função hepática, proteína C reativa, ferritina, vigiar principalmente os exames de coagulação, porque a gente sabe que a gravidez já é trombogênica e o COVID é uma doença trombogênica, então ficar alerta, somente o dedímero, gasometria também é importante, porque essa doença, ela tem o que a gente chama de hipóxia feliz, a mulher está, paciente, a pessoa que está com COVID está saturando lá embaixo e está super bem, então tem que ficar alerta para a saturação, tá? Grávida com sintoma tem que estar com o oxímetro constante. Raio-x e tomografia pode ser feito na grávida com Covid. A quantidade de radiação é muito baixa. É só tomar o cuidado de colocar o avental, tá? Para se proteger. Monitorar esse feto. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Lembrar que é uma doença trombogênica, que a placenta, ela é praticamente só vasos, e que o acometimento de parte da placenta pode levar à insuficiência placentária, pode levar a óbito ou a restrição de crescimento. Monitorar o trabalho de parto, apesar da maior parte dos trabalhos de parto ser de forma iatrogênica, mas é bom monitorar. Mas monitorar também o que a gente vem falando da saturação. Alerta para quando essa saturação estiver menor ou igual a 95. Tem que estar maior ou igual a 95, então se ela estiver menor do que 95, fica alerta, né? Então, nas pacientes que estão na UTI, tem que fazer os mesmos exames, só que com intervalo mais reduzido, né? Ficar alerta para isso. E em termos de achados laboratoriais, o que tem sido mais frequente, mesmo nas pacientes leves, que se você encontrar, você faça um PCR ou uma sorologia para COVID, porque existe um risco dessa mulher estar doente, é a linfopenia e um aumento discreto das enzimas hepáticas. Então, a linfopenia associada com enzimas hepáticas é muito sugestiva. Na maternidade pública que eu trabalho, a gente estava vendo muito caso de linfopenia, e quando ia fazer, estava lá positivo. Então, ficar sempre alerta. E a gente começou a observar, a dúvida era, a gente começou a observar na mídia relatos de casos de óbito materno. E a dúvida sempre foi, será que
é real, né? A gente começou a questionar, será que essas mulheres estão morrendo mais? Por que estão morrendo mais, né? E de, desde maio que a gente juntou, formou um grupo no WhatsApp com alguns obstetras que fazem essa parte de mortalidade materna, e a gente começou a vigiar esses casos. E realmente chamava atenção, né, os casos começou o número de casos aumentando. Então, o nosso grupo publicou vários artigos sobre morte materna pelo Covid, e um desses artigos foi tentando entender quais eram os fatores de risco, porque o que a gente observou é que entre 10 mortes maternas ocorridas no mundo, 7 ponto alguma coisa, 7,6 eram brasileiras, então quase 8 mulheres estavam morrendo. A cada 10 mulheres que morriam, quase 8 eram brasileiras, né, pelo Covid. Por que isso, né? Então a gente tentou identificar, então a gente viu que estar no pós-parto, adoecer no puerpério precoce, nos primeiros 15 dias, foi um fator de risco altíssimo, né? Então esse período tem que ser valorizado. Essa mulher tem que tomar cuidado, nos primeiros 15 dias deve evitar visita, porque o puerpério, a gente sabe das mudanças fisiológicas que acontecem após o término da gravidez, né? Então, por si só, mesmo nas pacientes não obesas, o puerpério por si só foi um fator de risco. O fato de estar obesa, o fato de ser diabética e o fato de ser hipertensa também mostrou um aumento do risco. E o importante, e isso a gente viu também fora da gravidez, que era um fator de risco, que continua também na gravidez. E o fato de ser branca, na realidade, foi um fator protetor. E aqui talvez fale da questão do acesso, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que a gente viu como os fatores principais de risco foi o pós-parto e a obesidade, tá? Então, são pessoas que a gente tem que ficar alertas em relação a isso. Então, a gente criou um grupo, inclusive tem uma página no Instagram, e a gente posta lá os artigos, discute sobre morte materna, ou sobre Covid e gestação, nos aspectos gerais, mas um dos últimos trabalhos que a gente que a gente tem feito é exatamente sobre por que as mulheres brasileiras morrem mais. Porque se a gente for avaliar essas outras doença cardiovascular, diabetes, obesidade e puerpério, tem em todo canto, né? Tem em todo mundo. Mas por que mesmo assim a nossa mulher morre mais? E a gente está fazendo um novo estudo mostrando, tentando identificar, e provavelmente uma das justificativas é o acesso. Então, a dificuldade de acesso. Então, a gente viu que um número elevado de mulheres morreram sem nem chegar na UTI, mostrando que elas tiveram acesso. Como se morre de doenças respiratórias sem chegar na UTI? Então, isso termina sendo um contrassenso, né? Mostrando a dificuldade de acesso. Existiu relato de mulheres morrendo na ambulância durante transferência. Talvez pela essa dificuldade de a gente identificar que ela está agravando. Tá? Por isso é importante aquela vigilância, aqueles sinais de alerta, para que a gente identifique e transfira essas pacientes para um serviço que tenha mais condições. Tá? Então, isso tem que ver, a gente está avaliando esses fatores, mas parece que o acesso, né, morar longe de um grande centro, não ter UTI naquele município, são fatores que podem aumentar o risco de morte materna. E aí, contaminação neonatal. Contaminação intrauterina existe, não existe? Quais são os riscos? Então, os primeiros estudos realizados na China mostraram, né, por exemplo, um estudo com 936 mulheres, 27 das crianças tinham PCR positivo, mas você ficou na dúvida, PCR positivo como? Será que esse PCR é positivo porque a mãe
estava doente, passou na hora do parto pelas secreções, será que foi da equipe? Então sempre gerou muitas dúvidas. E depois alguns estudos mostrando também o IgM positivo. E IgM positivo, quando fazia o PCR, dava negativo. Mas como? Então já estava numa fase em que, porque se você tem um bebê que nasce naquele momento, ele não pode ter se contaminado e estar já com IgM positivo, mostrando que talvez essa contaminação tenha sido dentro do útero. Mas sempre existiu a dúvida se realmente poderia chegar no útero, e se chegasse, quais seriam essas complicações. E uma das questões, das razões para a gente ficar em dúvida se chegaria ou não, é porque a placenta, ela não tem muitos receptores para o coronavírus. Então, a gente sabe que cada vírus, ele precisa de um receptor, né? E o receptor do coronavírus é a ACE2. Então, a placenta não tem ACE2 em grande quantidade. Então, por isso que se achava que dificilmente essa placenta iria, que esse vírus iria passar para a placenta, através da placenta para o feto, por conta dessa pouca quantidade de receptores. Por exemplo, o pulmão é rico em receptores ACE2. Então, se achava que a gente não ia ter muitos problemas. Então, até que esse trabalho foi em maio foi o divisor de águas, porque mostrando que uma mãe com 35 semanas, assintomática, cuja cesárea foi indicada por conta de uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, estava com a bradicardia, e durante a cesárea se fez coleta de líquido amniótico, se coletou a placenta, e assim que nasceu o sangue do recém-nascido, e tudo foi positivo para a Covid, positivo na placenta, positivo no líquido amniótico e positivo no sangue do recém-nascido, mostrando que esse feto tinha sido contaminado intraútero. E o que tinha diferente nesse bebê? O que tinha diferente é que a placenta tinha processo inflamatório. Então, uma das hipóteses é que se esse vírus causa um processo inflamatório, aí sim aumenta os receptores da CE2 na placenta, e sim esse vírus pode passar e entrar e atingir o feto. Esse feto estava evoluindo bem nos primeiros dias, mas depois começou a ter crises convulsivas. Foi feita a ressonância e mostrou aqui pontos de alteração, então mostrou glioses e alterações da substância branca, fez uma encefalite, né? Mas depois evoluiu bem, teve alta com 18 dias, mas mostrando sim que o vírus pode chegar ao feto, talvez não o suficiente para causar uma malformação, nem um dano grave, porque a quantidade de vírus, provavelmente por ter poucos receptores na placenta, a quantidade de vírus não é alta, então mostrando que, mas que pode sim chegar ao feto, tá? E outro trabalho que chamou muita atenção foi esse trabalho, um trabalho brasileiro, realizado em São Paulo, onde se avaliou 5 casos de óbitos fetal, e aí os casos que chamam atenção, desculpa, chama atenção é que todas as mulheres ou tinham obesidade ou sobrepeso, mostrando realmente o risco de fazer as formas mais graves da doença. Outro ponto que chama atenção é que o diagnóstico do óbito vai variar. Essa paciente estava com 14 dias pós-Covid, 6 dias pós-Covid, pacientes assintomáticas, pacientes com 22 dias. Então, mostrando que às vezes pode ser tardio esse óbito depois do Covid. E a gente vai falar por que existem óbitos mais tardios e pode existir óbitos mais precoces. E a resposta está aqui. Então, nesse caso, a gente, aqui, na realidade, com 28 semanas, 21 semanas, 38 semanas, na realidade, o que interessa é isso aqui, ó. Então, esse caso foi o único caso, porque aqui todas as mães eram com Covid positivo, mas nenhuma placenta, essa placenta aqui foi positiva, o resto foi negativo, não realizado, mas esse bebê chama atenção, porque essa placenta foi positivo e o líquido amniótico também positivo que coletaram. Mas chama atenção aqui, ó, esse bebê tinha uma coriomielite, tinha sinais inflamatórios.
Então, provavelmente, esse vírus passou por conta disso, tá? Então, o que a gente vê é isso, esse também tinha coriomeningite aguda. Então, na hora que tem um processo inflamatório, parece facilitar a passagem desse vírus, tá? Já nos outros, o que a gente vê também é isquemia, né? Isquemia, sinais de isquemia. Então, esse feto ou pode morrer pela passagem direta do vírus, causando a morte fetal, ou pode morrer por conta dessa isquemia, levando a trombose. Por isso que o óbito pode ser 22 dias depois do parto, porque esse bebê, essa mulher tem Covid, a placenta sofre isquemia, forma trombos, e aí tem insuficiência placentária que pode ser aguda ou crônica e levar esse bebê a óbito. Por isso que paciente que teve Covid, independente da idade gestacional, tem que ficar acompanhando o crescimento e o Doppler a cada 2 semanas, tá? Ver a curva de crescimento. Se essa curva de crescimento cai, é um sinal de alerta. Se o Doppler altera, também é um sinal de alerta, o Doppler das artérias umbilicais, tá? Então, ficar de olho. Aleitamento materno, então, dúvidas se amamenta ou não, sim, pode amamentar, porque até agora os únicos relatos foi de que encontraram restos mortais, então, fragmentos de vírus no leite materno. Então, fragmentos não conseguem contaminar, mas não conseguiram encontrar vírus vivo. Então, mostrando que a amamentação é sim segura, desde que a mulher tome todos os cuidados, entre eles o uso da máscara, tá? Por conta da proximidade. O importante, gente, é que em qualquer dessas fases, né, da gravidez ao puerpério, é importante que a gente tenha os cuidados específicos. Aqui o risco é com a mãe, para não desenvolver a forma grave, tanto aqui quanto no puerpério, né, no imediato, os primeiros 15 dias, por conta do risco de desenvolver a forma grave de óbito materno, tá? Então, e além disso, o risco tanto de passar para o feto, apesar de ser pequeno, mas existe um risco, mas o risco maior é que mesmo que não passe para o feto, é que essa placenta sofra efeitos, tem efeitos vasculares e tromboses, isquemias desses vasos. A placenta é um órgão vascular, então se você tem obstrução de parte desses vasos, vai repercutir na passagem do fluxo e de nutrientes para esse feto. Então, esse feto vai ter restrição. Então, a gente tem visto alguns óbitos que não estão assim do nada, sem explicação. Fica aí um alerta. Bebês que estão começando a alterar a curva de crescimento, vigia esse fluxo. Tá? Não demora 3 semanas, 4 semanas para avaliar, não. Fica atento, estamos em época de doenças novas, Covid. Avalia esse fluxo, se o bebê tiver com restrição de crescimento, avalia semanal, tá? Então, fica alerta para esses bebês, tá? Então, essas foram as minhas recomendações, espero que vocês tenham gostado. Vigilância sempre na gravidez, oxímetro, dedímero, Doppler com ultrassonografia obstétrica, não custa nada. A gente pode salvar 2 vidas dessa maneira.